Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando, as pessoas aqui presentes. Queremos cumprimentar a todos, agradecer a presença. Um dia importante hoje para a gente poder fazer uma pauta positiva. Cumprimentar o nosso vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Napoleão Bernardes, que fez a indicação também. Hoje estaremos tratando. Cumprimentar os deputados que estão acompanhando, Marcos da Rosa, o Marquito, o deputado Matheus Cadurim. E um cumprimento muito especial ao superintendente do DENIT, o Alisson. Muito obrigado pela sua presença, Alisson. E parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Cada vez que a gente precisa estar nos informando, nos atualizando. Só fazer um registro breve. Parabéns também pela condução lá da 285, que passamos um trabalho grande lá e estamos prestes de finalizar. E esse teu trabalho tem muito de contribuição. Cumprimentar também nosso secretário Gerry. Obrigado pela presença, Gerry. Uma oportunidade para a gente poder atualizar as informações e acompanhamos também o seu trabalho na infraestrutura e parabéns pelo trabalho que vem fazendo por toda Santa Catarina. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham, cumprimentar o vereador de Blumenau, Alexandre Matias. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. As pessoas também, depois o deputado Napoleão vai cumprimentar os outros convidados também que fizeram parte. Comentar a Ramona, que está vindo aí, voltando a casa, Ramona, né? Bom ver vocês aí presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em votação e discussão a ata da 3ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Gostaria também de perguntar aos nobres membros da comissão se podemos colocar em votação um requerimento extra-pauta. Requerimento RCC 145/2025. Autor, deputado Márcio Machado. Requerendo a realização de audiência pública com o objetivo de discutir e propor soluções para discutir a revitalização do Morro da Cruz, no município de Lages. Colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento do deputado Márcio Machado, aprovado. Dando prosseguimento à pauta, em atenção ao requerimento RCC 0033/2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, convidamos a mesa o superintendente de transporte, Departamento Nacional da Infraestrutura de Transportes, do DENIT, senhor Alisson Rodrigo de Andrade, e o secretário Gerry, que já estão presentes aqui, Gerry Comper, com a finalidade de tratar sobre as alternativas para a construção de alças de acesso para a rodovia SC-108, junto à rodovia BR-470, na via expressa em Blumenau. Concedo a palavra para o autor do requerimento, o deputado Napoleão Bernardes. Bom dia, caro presidente, deputado Tiago Zilli, colegas deputados que acompanham a Comissão de Assuntos Municipais, deputado Matheus Cadorim, deputado Marquito, que nos acompanha de modo online, e agradecer muito especialmente a presença aqui do membro da mesa diretora da Assembleia, o deputado Marcos da Rosa, que também é de Blumenau, e ao nosso lado, junta pelas causas de Blumenau e região, a bancada de Blumenau trabalha unida nos temas maiores do município e da região, conosco, com o deputado Marcos da Rosa, o deputado Ivan Nates, é uma bancada unida nesse sentido, e o deputado Marcos da Rosa, que é da mesa diretora, fez questão também de estar aqui no sentido da defesa dessa tese. Cumprimentar com muito carinho o secretário de Infraestrutura, também colega deputado, o deputado Gerry, fazer um reconhecimento público do empenho do deputado Gerry, que percorre Santa Catarina, a gente vê o ritmo do trabalho, é um deputado e secretário presente nas regiões, acompanha o dia a dia das obras e tem buscado dar gás no sentido aí do desenvolvimento da infraestrutura do Estado. Parabéns pelo trabalho. Da mesma forma, o superintendente Alisson, do DENIT, nos últimos anos, o ritmo das obras federais avançou e avançou bem em Santa Catarina, fruto também do seu empenho, sempre presente ao lado das comunidades e buscando soluções para que a infraestrutura de Santa Catarina, enfim, tenha um ritmo melhor. Então, parabéns pelo trabalho. Nós recebemos de Blumenau, com muito orgulho, também uma comitiva, representa a sociedade civil, Leonardo Moser, ele é o presidente do CODEIC, que é o Conselho do Desenvolvimento da Itopava Central.
um dos bairros afetados, né, por essa obra, um dos bairros afetados e impactados pela importância dessa obra. O ex-vereador Ian Mantal, vereador de 7 mandatos, presidente da Câmara de Vereadores, nos dá orgulho aqui da sua presença, e representando a Câmara Municipal, o vereador Alexandre Matias, então uma comitiva de Blumenau que faz o acompanhamento dessa questão. E muitas pessoas de Blumenau também acompanhando pela TVA e pelas redes sociais da Assembleia. Então, só contextualizar para passar à Secretaria de Infraestrutura e, eventualmente, ao DENIT, mas para que todos compreendam aqui a contextualização da importância estratégica dessa ação de mobilidade, que não é só em favor de Blumenau, mas ela impacta diretamente também o médio Vale do Itajaí, o próprio Vale do Itapocu, o Vale Norte, e a Foz do Itajaí. Afinal, a gente está tratando da S68 e naquele trecho há interligações importantes com Massaranduba, Luiz Alves, portanto, conexões com a Foz do Itajaí, também com o Vale Norte, o Vale do Itapocu. A gente está falando da implantação do acesso norte de Blumenau, um projeto cuja obra iniciou em 2014. A obra iniciou em 2014. São 15 quilômetros de extensão. A previsão de conclusão era 2017. Uma obra de 15 quilômetros e a gente tratando dos primeiros 3 quilômetros iniciais que ainda não estão abertos ao fluxo de trânsito. A ordem de início foi dada em 8 de setembro de 2014, a previsão de conclusão era setembro de 2017, 36 meses de prazo. O projeto original. O valor contratado de 138 milhões de reais e o principal objetivo seria desafogar o trânsito da região norte de Blumenau. A região norte de Blumenau, os colegas deputados, né, para a comunidade catarinense que nos assiste, só para ter uma ideia da dimensão do que a gente está tratando, a gente está falando de uma região, que é a região norte de Blumenau, a região das Itopavas, que hoje, de acordo com o último censo, congrega 78 mil moradores. Se o conjunto desses bairros da região norte de Blumenau fosse um município, fosse uma cidade catarinense, seria a 18ª cidade catarinense a mais populosa. Seria a 18ª cidade mais populosa de Santa Catarina. Só essa região, que é diretamente impactada pela ausência dessa obra, ela seria uma cidade maior que Itapema, Biguaçu, Rio do Sul, Caçador, Araranguá, Indaial, Xanxerê, só para dar um exemplo. Então, a região onde essa obra está inserida e que ela pretende impactar positivamente o trânsito, a gente está falando de uma região que é mais populosa que 277 cidades catarinenses. Olha o impacto disso. Hoje há pessoas que, fruto da ausência dessa alternativa de trânsito, passam 1 hora, 1h10, 1h20 para levar um filho para a escola, para voltar do trabalho, para voltar da escola. É um tormento. Não tem mais hora do dia ou da noite que ela não esteja engarrafada e colapsada. Então surgiu lá atrás uma tese. Criar esse prolongamento da Via Expressa, a continuidade da S68, que permitiria que o fluxo rodoviário ficasse nesse prolongamento da Via Expressa, nessa continuidade da S68. E aí o trânsito local, o trânsito de passagem, ficaria na rua Dr. Pedro Zimmermann, que hoje faz a função das duas. Faz a função de rua e faz a função de rodovia. E a estratégia lá atrás foi dividir esse trânsito, criar uma via paralela. Então a rua Pedro Zimmermann seria a avenida, seria a via urbana, teria o trânsito local. E o trânsito de passagem, o trânsito rodoviário, esse ficaria com o prolongamento da Via Expressa. O que nós temos hoje são 3 quilômetros com serviços iniciados e estão divididos em 2 trechos. Depois a gente vai ver num vídeo, vai facilitar. Só que a obra está completamente paralisada desde agosto de 2024. Menos de 25% da obra foi executada ao longo de toda a história, e é importante que se diga, é algo que não vem deste governo, como se disse, é uma obra que começou em 2014, mas é um problema que está dado e uma solução precisa ser dada, até porque o trânsito lá está caótico e a gente precisa de uma solução efetiva. A obra já teve 4 paralisações, hoje está paralisada. São 1.400 dias de paralisação de obra. Então, talvez seja a maior obra inacabada da história de Santa Catarina e a gente quer contribuir aqui em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, com o DENIT, a virar essa página. Então, eu vou pedir a exibição de um vídeo muito breve que a gente fez, só para contextualizar aqueles que nos assistem, para ouvir a posição inicial da Secretaria de Infraestrutura, do DENIT, e a gente, em conjunto, aqui criar um plano de trabalho para desatar esse nó. Então, vai estar aqui na tela para todos nós esse vídeo. Deputado Napoleão, se permite, claro. Só gostaríamos também de agradecer a presença do Luiz Ernesto Pantoja, diretor de fiscalização de obras de infraestrutura da CIE, e o Alexandre Scheffer, superintendente de planejamento de gestão também da CIE.
Obrigado por estar presente aqui e também agradecer a presença do deputado Nilson Berlanda, que está também nos acompanhando pela internet. Obrigado. Perfeito. Vou pedir só para reiniciar, né? O vídeo está aqui ao lado e na tela dos computadores. Então, desse trecho inicial de 3 km, o que faltaria para ter funcionalidade? Uma alça de acesso que ligue a 470 ao início do prolongamento da Via Expressa. Então, está faltando esse trechinho ali, que é um acesso da 470 ou da Via Expressa ao prolongamento. Esse trechinho ali, isso falta para ligar a Via Expressa e a 470 ao início dessa obra. Faltam 2 alças em relação a esse elevado da rua Guilherme Scharf. Até porque a alça de acesso para Guilherme Scharf está feita. Faltam os elevados ali dessa ponte que faz o elevado. Faltam 2 alças. E depois, a alça final que ligaria esse trecho de 3 km que já está asfaltado à rua Theodor Passold, o que já seria um primeiro trecho funcional. Ou seja, com essas pequenas intervenções, a gente tem um trecho inicial aberto ao trânsito e já contribuiria. Está aí a placa, 2014. E hoje todo esse investimento que foi feito se tornou aí um lixão, um entulho. Tem camisinha, tem seringa, tem móveis abandonados. Final de semana fica pista de rally, borrachão de moto, acidentes, confusão na vizinhança. Então, de todo o investimento de dinheiro público que foi feito, hoje a gente tem, na verdade, né, servindo quase que como um aterro. Então, a nossa proposição, o problema é grande, são 15 quilômetros, faltam 12. Mas vamos por partes. A gente tem 3 quilômetros que eles estão na boca do gol, que falta muito pouco. Hoje não tem começo, não tem meio, não tem fim. Mas com pouquíssimas intervenções, ela está aberta ao trânsito. E a gente já tem uma primeira etapa, então, concluída e entregue, para, a partir daí, em conjunto, né, poder pensar novos caminhos. Então, dada essa introdução, né, queria compartilhar a palavra, né, à Secretaria de Infraestrutura e depois ao DENIT, para que haja uma luz, né, em relação a esse dilema que Blumenau enfrenta, e que não é um tema só de Blumenau, como eu disse, impacta a região. Se fosse só de Blumenau, já seria um problema relevante. Estamos falando de uma região de 78 mil habitantes. Mas, além do que, é uma obra de impacto regional muito importante e, como se demonstrou no vídeo, faltam pequenas intervenções para que a primeira etapa seja aberta. E talvez essa possa ser a priorização e a gente possa sair daqui com uma luz no fim do túnel. Muito bem. Nosso presidente, deputado Tiago Zilli, nossos Cedo deputados... a palavra ao secretário Gerri por 10 minutos para que faça a explanação. Obrigado. Essa comissão aqui, eu tive a oportunidade de ser o primeiro presidente. Quando assumimos em 2019, foi criada a Comissão de Assuntos Municipais na legislatura passada e fomos o primeiro presidente. É uma comissão boa. Trata dos 295 municípios. Obrigado pelo convite, presidente, deputado Napoleão, querido amigo, deputado Marcos da Rosa, deputado Matheus Cadorim, deputado Marquito, deputado Berlanda, o Alisson, que faz um grande trabalho no DENIT, tem que ter o reconhecimento de Santa Catarina, e por onde ando, por onde passo, sempre tenho falado isso, do grande trabalho que o Alisson faz, enfrentando as dificuldades que a gente sabe que são muitas. Se o problema das estradas terminasse tudo hoje, a gente estaria feliz da vida, e não termina. Então, parabéns pelo trabalho. Acompanhado aqui dos nossos 2 amigos, engenheiros, superintendente Alexandre, e o nosso diretor Luiz Pantoja, nosso vereador, nosso ex-vereador, presidente da associação, enfim, toda a comunidade, nosso vereador amigo Ciro de Gaspar, que é uma pauta, deputado Napoleão, que o Ciro também sempre trazia e traz para a gente. Então, é importante, toda a nossa equipe aqui, o Alexandre, o Fábio, que está aqui, o Maurício, o Cimei, o Fabiano, enfim, toda a equipe da infraestrutura. Gente, vamos lá. Ninguém veio aqui enxugar gelo e nem vem aqui falar coisa que não seja conversa reta. Olhando no olho e falar aquilo que é verdade. Então, se nós temos uma ordem de serviço de 2014, é outro governo, ponto. Só que, para ter uma ordem de serviço de 2014, é lógico que um projeto, olha, isso é um projeto de 2010, 2011. Não é um projeto de 2014. Então, olha só quantos anos, deputado, que nós estamos falando de um trecho. E eu posso falar não por estar como secretário, mas por ser transito nessa rodovia, porque sou de Birama. Então, a gente sabe da preocupação e do caos. Quando assumimos a secretaria, no mínimo umas 4 vezes a gente já foi lá e viu o caos que é. Então, por que nós estamos aqui e olhando no olho e falando a verdade? Porque nós temos que buscar uma solução. Se nós temos 15,6
de uma extensão, aonde nós temos só 2,9 para concluir, e ali a gente tem uma série de problemas, Uma obra praticamente de 138 milhões, e hoje um orçamento dela, Alisson, ela passa de 600 milhões. 600 milhões. 600 milhões. Então, vamos lá, vamos por parte. Nós temos que fazer aquilo que o deputado Napoleão colocou. Nós temos, pelo menos, de entregar um ponto, que é terminar esse 2,9. Aí eu gostaria que o Alexandre e que o Luiz explicasse tecnicamente o que aconteceu e o que nós estamos fazendo dentro da Secretaria para destravar esse imbróglio que nós temos. Vamos lá. Projeto praticamente 2010, 2011, a ordem de serviço 2014, término nela 2017. Então, vê que nem nós estamos aqui e nem vamos falar de governo que passou. Ninguém veio aqui para falar mal de governo que passou. Mas nós temos que ter conversa reta. Algo foi vendido para o povo, para a população, que não podia entregar. Primeiro, não temos nem licença ambiental. Tinha nem licença ambiental. Como é que nós vamos dar uma ordem de serviço de uma obra de 15 quilômetros se não temos nem licença ambiental? Enfim, uma série de questões. Então, nós temos todo o tempo do mundo, deputado, tiramos para vir aqui, esclarecer e não apontar culpados, mas nos juntarmos para resolvermos um problema. E posso dizer que de 64 obras que nós temos no Estado, a única com problema é essa. Massaranduba, Luiz Alves, estamos finalizando agora. Essa é a única obra, deputado, praticamente que a gente está mais enrolado nela para tentar achar uma solução daquilo, vereador, que a gente pode fazer juntos. Então, por isso é importante essa reunião, para que a gente realmente possa não criticar, mas fazer o que estamos fazendo nessa manhã, buscar solução. Então, gostaria que o Alexandre e o Luiz dessem alguns esclarecimentos, e é importante, na fala deles, ter a interrupção para vocês questioná-los, porque é importante as pessoas entender o que é que nós, em infraestrutura, estamos fazendo dessa questão da 108. Bom dia, deputados. Bom dia, comissão, né? Senhores e senhoras. O problema da continuidade, a liberação desses 2,9 envolve que o projeto original tem que fazer um acesso a 470, uma ligação. E hoje a empresa contratada, projetista, acho que ela está em discussão com o DENIT, tentando viabilizar o projeto em si. No final do 2,9 também está previsto um viaduto. No passado, foi licitado apenas a pista, não foram licitado o viaduto junto com a pista. Então, o que foi feito no passado? O projeto dos viadutos restantes foram concluídos recentemente. Nós estamos em condições de licitar, mas a gente entende que não resolveria o problema a gente executar mais 2 quilômetros. Então, a gente está propondo uma mudança no projeto de ligação na 470 e na Teodoro Passo, com a construção de uma rotatória em vez de viaduto. Com isso, a gente conseguiria fazer a funcionalidade desses 2,9. Mas isso envolve o quê? Alteração de projeto, aditivos, negociação com a empresa. Ela foi feito um acordo no passado, houve um judicial, né? Porque constatou-se que foi medido mais do que tinha executado, e ela terá que devolver recursos ao Estado. Com isso, a gente fica um pouquinho amarrado também na continuidade da obra. Porque é uma questão judicial. E a gente entende que não, para fazer os 2 quilômetros restantes, a gente tem que fazer um licenciamento ambiental de compensação na cidade de São Francisco. O IBAMA acabou dando um relatório de compensação o ano passado, acredito que em agosto do ano passado. E, com isso, a gente conseguiu ter um parâmetro para correr atrás das necessidades da continuidade. Então, a gente, na Secretaria, está questionando essa continuidade desses 2 quilômetros e a gente está focando na viabilidade.
que é a liberação desses 2,9 km. Então, acho que são as pendências principais a serem resolvidas para a funcionalidade desses 2,9. Presidente, bom dia, deputados, a todos que nos acompanham, Alisson. Só para contextualizar, então, a gente tinha um projeto, vamos lá, um traçado feito lá, 2010, 2011, 2012, ordem de serviço 2014, a empresa inicia, né, da 470 até na Guilherme Scharf, esticando até na Teodoro Passold. Então, as obras de artes especiais, ali que são os viadutos, por exemplo, não estavam no mesmo contrato, então era só contrato de pista de rolamento. Teve problema judicial no meio do caminho, medições erradas, a qual deu um passivo de tempo, né, que tivemos que corrigir isso aí judicialmente, em acordo judicial. Então, desses 35 milhões que estava medido, que estão ali na obra, a empresa então, ela está devolvendo isso em serviço num acordo judicial junto com o Ministério Público. Ok? Então, o nosso entrave agora é erros de projeto, corrigindo erros de projeto. Nós adotamos esse contrato, pegamos ele em andamento, nós agora que entramos na Secretaria lá em 2023, ajustando projetos junto com o DENIT, junto com a nossa equipe contratada agora para fazer a funcionalidade desses 2,9 quilômetros. Esse é o principal, deputado, para a gente poder entregar. A continuidade disso agora, a gente está discutindo isso. Por quê? Toda essa compensação ambiental, ela tem um passivo financeiro, um impacto muito grande. Indenizações que não estavam contempladas no contrato original também, que não tinham sido promovidas, então estão fora desses valores. Então, esse é o grande entrave. Com tudo que a gente está tocando de obras no Estado, esse é o entrave, que a gente tem que cuidar disso daí. Então, o nosso foco agora é entregar a funcionalidade desses 2,9 quilômetros. É isso aí que a gente quer fazer aí nos próximos... Se me permite, primeiro só uma questão técnica, mas não é o mais importante, é só para conhecimento, né? Uhum. Por se tratar de uma obra estadual, né, uma intervenção estadual, por que isso é de competência do IBAMA, por exemplo, e não do IMA, que de repente seria um caminho mais acessível? Eu acredito que foi delegado para o IBAMA, porque lá vai precisar de um IARIMA, né? A vegetação cresceu, né? E o IMA não se considerou... Fátima. Não se considerou suficiente para análise. E aí eles encaminharam para o IMA, para o IBAMA. O próprio Estado, na época, delegou porque é mais burocrático. Sim, e aí eles demoraram a responder. E outra questão... E o Estado não tem como avocar? Não. Mas, enfim, isso também Não, é bucha. É bucha. Se é bucha, porque se é difícil aqui, imagina IBAMA. Eu nunca vi a gente jogar por mais difícil, sendo que está mais à mão. Mas talvez o que seja o mais importante mesmo nesse primeiro momento, quando o problema é grande, a gente fatia para ir resolvendo etapa por etapa, né? Cada drama no seu momento, né? Cada aflição no seu dia. Então, os técnicos, o secretário, tocaram num ponto importante. Hoje a gente tem cerca de 3 quilômetros que estão mais ou menos, entre aspas, prontos. Isso. Precisa de algumas intervenções para botar para funcionar. Isso. Para abrir. Acho que talvez, vamos esquecer para frente. Vamos focar aqui nessa primeira etapa. O que precisariam, em que pé que está, nesse momento, para a gente tornar real, digamos, essa primeira etapa que talvez deva ser a prioridade assim, de todos nós? Primeiro ponto, que é a saída da 470 para lá, já está aqui o nosso superintendente Alisson, que é parceiro, ok. Segundo ponto, a revisão do projeto. Então, para nós, é como o deputado falou, nós temos que fatiar. Então, nós estamos fatiando a primeira etapa, para podermos entregar esse primeiro ponto, que vai sair na rua... Teodoro Passold. Teodoro Passold, correto? Então, agora é só uma questão nossa, burocrática, e acelerar dentro da secretaria. Correto ou é diferente? É isso aí. Sim, nós deveremos apresentar para o DENIT a nossa sugestão, porque é uma alteração do que estava previsto. Então, precisa ver se cabe. Vamos lá, a gente apresentando isso para o DENIT analisa, aprova, ajusta, ok? Faz as correções, faz os apontamentos, a gente coloca, inclui isso dentro do contrato para execução, a gente termina as alças de acesso ali da Guilherme Scharf, já estão criadas, falta simplesmente fazer... Quando se fala alça, né, vamos falar, não, é as cabeceiras, né?
Isso. Isso, né? As Quer dizer, cabeceiras. pessoal, alça é uma Isso. coisa... Então, as cabeceiras do viaduto, né? Da ponte, vamos dizer assim. Isso. E a gente, com a interseção com a Teodoro Passolt, a gente exclui também o viaduto ali e a gente faz a rótula de interseção. Aí a gente entrega esse 2,9. Aí a gente volta para a mesa de estudo para dar para essa continuidade. Previsão de 15 a 18 milhões, essas liberações. Da primeira etapa. Da primeira Isso aí, etapa. dessa Da primeira primeira etapa. Primeira etapa. Exatamente. Agora, tendo em vista, né, que os técnicos nos argumentaram, né, que tem até uma questão judicial, que a empresa recebeu a mais do que o executor e a contrapartida é em serviço, então recurso não é o problema. Não, Não dependemos de recurso. não. Dependemos de Não. ação. Ação, exatamente. E a gente pode afirmar, então, secretário, então é um compromisso do Estado a entrega desta primeira etapa funcional, desses 3 quilômetros. Exatamente. Isso Vamos- passa a ser um compromisso do Estado. Ótimo, que bom Boa colocação. questionamento. No dia 2/6, se eu não me engano, o governador vai estar no Santa Catarina levado a sério em Blumenau, ok? Provavelmente vai ser falado desse assunto também. Então, nosso compromisso é primeiro, por isso, volto a repetir, nós dependemos muito do DENIT, no qual está aqui representado pelo Alisson, parceiro. Nós, Estado, temos que entregar a alteração do projeto para o DENIT, para análise da equipe técnica do DENIT, correto, Alisson? Para análise da equipe técnica, para ver a viabilidade e o nosso compromisso, exatamente dentro da secretaria, a equipe técnica, deixar o 2,9 pronto, porque lá no final nós temos uma rótula, a alteração de projeto. Então, está autorizado esses 2,9. Depois é depois. Isso. Aí já é outra coisa. Deixando bem claro. Isso. O primeiro ponto, né? O compromisso firme é de entrega Para funcionando, ir lá trânsito limpar da aqueles primeira etapa. colchão, aquelas camisinhas, seringa, tudo que está lá, aquele lixo que está lá, que é uma vergonha. Exatamente. Para a gente poder liberar ali aquele primeiro trecho ali. Ela Perfeito. tem funcionalidade, né, deputado? Funcionando, tem 470 até a Teodoro Passolt, passando pela Guilherme Scharf. Perfeito. Claro, prazo, enfim, isso depende de fatores, de variáveis, mas pela experiência de vocês e dado aqui o compromisso, né, do secretário, do governador, que inclusive estará lá na região, o que a gente pode ter de expectativa concreta, real, sem criar falsa expectativa, de ter abertura de trânsito ali, ter trânsito funcionando? Deputado Napoleão, deputado, se me permite, nós gostaríamos de ouvir o Alisson, enquanto isso eles pensam na tua colocação, né? Pode ser? Não, só anota para não perder o raciocínio, né? Bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, sempre um prazer estar nessa casa. Presidente Thiago Zilli, vice-presidente Napoleão Bernardes, deputado Thiago Rosa, deputado Nilson Berlando, deputado Marquito, que nos assiste, deputado Gerri, secretário de Infraestrutura, que tanto nos orgulha aí com o trabalho que vem fazendo. Às vezes, de fato, a gente tem passado por elas e tem sentido aí realmente uma dinâmica maior nos últimos anos, né? Meus amigos, meus colegas aí de DEINFRA, deputado Ciro, demais presentes. Bom, não é uma matéria do DENIT, mas eu fiz questão, diante da convocação, de estar aqui, porque afeta a 470. Né? E a 470, todos vocês sabem que é a obra mais sensível, nossa, hoje, no âmbito federal, né? Uma das obras que mais avançou. Muitos dos problemas que foram elencados pelos colegas, nós assumimos nos lotes 3 e 4, eram lotes paralisados, onde o mato tomava conta, né, de Gaspar para frente, era uma vergonha, era realmente uma situação de abandono, e da mesma forma que o deputado Gerri tem os seus calos, e o seu calo que ele demonstrou principal está aqui hoje, nós temos o nosso calo, né, deputado Matheus, que hoje é a BR-280, onde nós estamos trabalhando fortemente com essas variáveis, não são diferentes. IBAMA, no Canal do Linguado, com a questão de desapropriação, com a questão de refazer um projeto, que o projeto anterior era mais antigo que o de vocês, inclusive, era de 2008, da 280. Então, tu imagina, tem um porto no lado de lá, hoje a 280 está mais travada do que a própria 470 naquele segmento. Mas nós estamos atuando fortemente e haverá uma licitação em breve para destravar isso. Bom, objetivamente, quanto ao ponto da S68, eu fico realmente muito satisfeito, muito feliz de ouvir dos técnicos, do deputado Gerri, que realmente tem que submeter o DENIT e precisa a confluência de uma rodovia estadual com a federal. Existem vários acessos irregulares, não deste governo, também de outros, onde isso não foi respeitado. Né? Acesso à Romelândia, temos inúmeras SCs, acesso de vias municipais. Eu cheguei ao cúmulo de atender um dia uma videochamada de uma vereadora,
de um determinado município que disse: ah, mas, superintendente, falta tão pouquinho, 500 metros, deixa eu ligar aqui na BR. Era num trecho no Sistema Oeste, que não tem iluminação, totalmente apagada, e queria ligar uma via vicinal na Rodoviária Federal. É isso que mata, é isso que causa problema, né? A falta de respeito ao ordenamento jurídico, a gente seguir essas regras. Então, eles vão submeter o projeto, quando estiver pronto, de adequação à Resolução 7 do DENIT, que é um termo de permissão de uso. Eventualmente, a gente vai solicitar alguns ajustes, por questões de segurança da via principal, né, para ajustar o projeto da 470. Mas o que eu gostaria de dizer aos senhores é que, muitas vezes, a gente já contribuiu com acessos e com, enfim, uma série de intervenções nas rodovias, mas a 470 nós precisamos acabar, gente. Tá? Nós precisamos entregar, porque, da mesma forma que o GR tem um problemão lá administrativo, com esse contrato, nós temos contratos velhos com mais de 10 anos e projetos que superam os 15 anos de idade, né, e que, logicamente, ficaram obsoletos ao longo do tempo. Então, qual que é a proposição, qual que é a minha diretriz, e que eu sugiro também aos colegas, para assumir? Obra boa é obra acabada, obra velha, quanto mais velha a obra, pior. Por quê? Não porque ela não só deixa de atender ao cidadão, à população, e o dinheiro público, o erário, fica ali corroendo, enfim, os cofres públicos, né? Mas, principalmente, porque a gente tem uma obsolência do projeto original. E essa obsolência, como nós temos tratado? A 101 Sul foi assim. Eu já tinha assumido como coordenador de engenharia, nós fizemos o quê? Obras complementares. Eu digo, gente, chega. Os contratos estão todos com 25%, né? Os servidores públicos não conseguem mais assinar, não tem mais segurança jurídica para assinar aditivos e poder ir complementando os contratos, né, que foram contratos ruins, mas, como o secretário Jair bem pontuou, nós estamos aqui para criticar os antecessores, e sim para fazer acontecer. E, para fazer acontecer, muitas vezes a gente precisa botar o dedo na ferida e concluir um contrato ruim e partir para um novo contrato. Talvez essa seja uma medida, né, para situações assim, realmente, como vocês estão vivenciando agora, calamitosas. Por exemplo, há 2 semanas, peguei o deputado Chiodini e fui à Celesc para pedir auxílio na BR-280. Chiodini, eu não tenho como remover os postes de lá. A Celesc é a única que não tem a obrigação legal de fazer a sua remoção. Oi, TIM, fibra ótica, gás, todos têm a obrigação. A Celesc tem um decreto que permite a ela, né, esse usufruto. Só que a Anatel colocou tantas condições agora de você dar uma nova estrutura para a Celesc, e tem que dar o poste velho, e tem que fazer uma relocação intermediária, que isso ficou muito caro. Isso não cabe nos contratos. Então, o que eu estou pedindo? Não só que a Celesc faça, mas, se ela não puder fazer, mas que eles me deem preços, porque eu vou fazer dispensa, né? Eu vou, mesmo com um preço só, pela lei, eu preciso ter 3 preços. Mas não existe. A Celesc é um serviço, assim, um monopólio do ponto de vista de serviço, né? Vocês devem conhecer bem, a exclusividade, e o preço são caríssimos, né? Então, eu quero, assim, do órgão oficial, quantitativo e preço, porque eu vou fazer dispensa, eu vou assumir o meu CPF, tá, para fazer uma dispensa de licitação e fazer, por fora, um outro contrato e poder solucionar essas obras travadas. Então, é preciso inovar, é preciso avançar, claro, com uma certa segurança, mas ter o apoio, a colaboração, que é um apoio, por exemplo, que hoje eu não tenho da SC Gás para concluir a BR-470. Eles me deram 3 prazos, depois que eu assumi, a gente imprimiu uma velocidade completamente diferente da deles, e eu não quero aqui politizar essa situação, por mais que a SC Gás seja uma sociedade aí de economia mista, com fins lucrativos, e tem como participante majoritário o governo do Estado. Eu não acho que isso seja uma medida política para travar, não, é por uma incapacidade operacional. Eu já os sugeri que fizesse dispensa de licitação. Tem segmentos, deputado Napoleão, que eles sequer licitaram e me prometeram concluir em agosto. Isso, a reunião há 2 anos atrás, na CIB. Então, isso é um fato, isso não é um fato político, isso é um fato de gestão que afeta, assim como o IBAMA, assim como outros entraves que a gente está cansado, careca de saber, né? Infelizmente, com as desapropriações, até na área que é confluente. Ontem eu recebi telefonema de vários repórteres perguntando: mas e o DENIT não pode ajudar, não tem problema da desapropriação e tal. Não, olha, o DENIT até poderia, dentro da faixa de domínio, se tivesse DUP. Hoje, secretário, a gente sequer tem a DUP. A DUP é a Declaração de Utilidade Pública. Ela venceu, porque nós concluímos as desapropriações da 470, isso foi um trabalho árduo. Aí, nos últimos 2 anos, foram feitas mais de 60% de todas as desapropriações ao longo desses 11 anos de obra. Nos 2 anos últimos foram feitos 60% e concluímos. Então, agora a gente não tem DUP. A DUP venceu. Se precisar fazer mais alguma coisa, precisa esperar 1 ano para pedir a renovação. Essa é a legislação.
Mas, assim, reforçar que somos parceiros, né? À medida que esse projeto chega lá, a gente pede para analisar com extrema prioridade, assim como o deputado Matheus nós fizemos, eu tranquei a pauta, um pedido da deputada Carolina Detoni, dos nossos analistas, que são só 2 para todo o Estado, para fazer a 4ª faixa do acesso ao Porto de São Francisco do Sul, que é, sim, obrigação do Porto, não obrigação nossa, né? O Porto gera uma demanda absurda de tráfegos e nada mais justo que ele também contribua, né, com a 4ª faixa. Isso também foi uma proposição, um apoio, né, teve um apelo do deputado GR, do deputado Beto Martins, do secretário Beto Martins, né, que a gente fez a 4 mãos uma solução ali para poder aliviar um pouco a dor daquela turma na 280, enquanto a gente não retoma a obra. Então, é isso, o DENIT é parceiro, né, nós temos as nossas limitações, precisamos acabar a 470, e, claro, a gente vai fazer essa análise técnica aí de forma prioritária na hora que ela chegar lá. Obrigado. Senhor presidente, só um minuto, só para ver a importância que tem o DENIT e aquilo que o deputado Napoleão falou no começo. A união, correto? Nós temos uma construção de 4 alças da Antônio Raio K486, ok? A autorização ela é do DENIT. Não, ela é da concessionária, da Artéris. Se não fosse o Alisson interferir, hoje a gente não teria nem aberto aquilo lá. A burocracia ela é tão grande, demora tanto. Então, teve a intervenção do DENIT, através do Alisson, para a gente conseguir autorização para abrir, porque ela sai da BR-101, concessionada, que entra na nossa 486, onde vai para Itajaí. Então, a sua participação ela é fundamental. Obrigado. Muito obrigado, superintendente Alisson. Né? Continuamos a discussão. Vamos também ouvir o deputado... tem um morador lá de Blumenau, né, Marcos da Rosa, né, temos uns 2 minutos para as suas considerações, deputado. Bom, muito obrigado, deputado Tiago Zilli, o senhor que é presidente dessa comissão. Cumprimentar aqui o Matheus Cadorim, também o deputado Marquito e Uberlanda. Cumprimento especial meu querido amigo Napoleão, obrigado pelo convite. Napoleão é um orgulho para nós, lá de Blumenau e região. É importante dizer que já foi prefeito da nossa cidade. Gerry, cumprimento especial ao amigo, também à sua equipe e ao DENIT também, aqui na pessoa do Alisson. Permita, presidente, cumprimentar Inês Mantal, que foi meu colega vereador lá em Blumenau, também o Matias, querido amigo, são aguerridos e trabalham por nossa cidade, por nossa querida Blumenau. Leonardo Moser, um voluntário que tem trabalhado por muitos anos pela nossa cidade. Bom, ficou explicado, eu converso com o GR constantemente, viu, deputado Napoleão? Muito. Eu o incomodo porque sei da dificuldade que eles estão enfrentando, mas sei também do quanto essa via é importante para nós lá de Blumenau e região. Eu sou morador da Itopava Central, então eu fui 3 vezes vereador em Blumenau, então você imagina quantas vezes eu já transitei por aquela via, o enfrentamento de trânsito, quantas pessoas deixam chegar no trabalho, como foi dito aqui, quantas empresas nós deixamos de atrair para a potência que já é Blumenau, Matheus Cadorim, né? Que se destaca no IDEB, se destaca na geração de emprego e renda, que contribui tanto com a economia do nosso Estado e do nosso país. Então, o que eu quero pedir aqui, deputado GR, secretário? Que haja uma concentração de esforços. A gente sabe que em qualquer ambiente de trabalho, deputado Napoleão, quando há uma concentração de esforços, se estabelece prioridades, visto que essa é a única obra que está travada. Eu saí quinta-feira de casa e voltei ontem. Então, eu percorri a região do Meio-Oeste, eu vi, o governador Jorginho realmente está fazendo um trabalho maravilhoso. A SC 150, que eu fui algumas vezes lá para Piratuba, e não dava, a gente saía do buraco, caía em outro, e está um tapete com trechos de guarda-reio, com terceiras vias, e isso eu passei por várias rodovias estaduais que realmente foram revitalizadas e o governo está de parabéns nesse sentido. Então, GR, por favor, queridos engenheiros, concentrem esforços para nós resolvermos esse problema no maior curto, né, espaço de tempo possível, tá bom? É o nosso pedido aqui em nome de Blumenau e região. Muito obrigado pela oportunidade, Tiago. Obrigado, deputado. Deputado Napoleão, o senhor queria retomar a sua pergunta ao secretário Jair? Então, né, ouvidas essas considerações, também destacar aqui a presença da FETRANSESC. A Bruna representa o presidente da Gnor Schneider, que faz um grande trabalho no acompanhamento, né, de toda essa evolução das obras públicas. Agradecer também a proatividade, né, do superintendente Alisson, que, né, esteve aqui prontamente presente, né, se antecipando no sentido de estabelecer essa conexão e essa cooperação.
Então, secretário, técnicos, né, agradecer a deferência também do atendimento aqui do convite, participar da Comissão de Assuntos Municipais, né, por estarem antenados, né, em relação a esse tema. Só reforçar, né, esse é um tema que hoje é prioridade das prioridades, não só para Blumenau, mas para toda essa região do entorno, independente, né, do passado. É uma obra pública inacabada, está lá aquela placa que todos os dias nos faz lembrar, né, que é uma obra que iniciou em 2014 e ainda não disse que veio. O cenário lá, quando a gente vê o dinheiro público ali investido, o secretário passa por ali, deve sofrer e se angustiar, né, ver uma obra pública se tornar um entulho, um aterro, um lixão, né, para tantos malfeitos. A vizinhança lá sofre, né, com o que acontece na madrugada, com o que acontece no final de semana. É uma desgraça. Mas, realmente, isso tem sido assim um entrave para o desenvolvimento daquela região. A região norte de Blumenau é a que mais cresce no município. Já falei aqui dos termos populacionais, 78 mil habitantes só no município de Blumenau, diretamente impactados por essa obra. O que a gente ouve de relatos, né, de empresas que deixam de se instalar lá, que vão para outro lugar, fora dramas assim pessoais, familiares, pai que não chega a tempo de buscar o filho na escola, o filho fica lá sem saber se o pai vai chegar ou não vai. É, enfim, uma tristeza. Então, o que talvez, né, de mais importante a gente possa estabelecer nessa reunião de hoje é ter claramente, né, o sim, né, deste compromisso do Estado, da Secretaria, em entregar, em abrir ao trânsito, em dar efetividade ao trânsito da primeira etapa, dos primeiros 3 quilômetros, ligando a Via Expressa, a BR-470, até a Theodor Passold, passando pela Guilherme Scharf. Então, talvez essa seja, neste momento, nessa etapa inicial, é a prioridade das prioridades. Então, o que Blumenau espera, né, e a região espera desta audiência pública de hoje? É ter essa confirmação, né, clara da Secretaria de que, sim, é prioridade, sim, vai acontecer, sim, as pessoas não vão mais se frustrar, sim, essa primeira etapa ela vai ser tirada do papel. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, claro, né, as pessoas já estão cansadas de esperar, né, já sofreram muito com as promessas do passado. É ter uma expectativa, assim, pé no chão, realista, do quanto de tempo, né, isso é necessário, de fato, para acontecer. E o golaço, secretário, seria, né, o governador vai levar o governo para Blumenau nos próximos dias, no Santa Catarina levado a sério, né? E ter lá, né, ao seu lado, né, com o governador, né, dando claramente para Blumenau essa resposta, aí seria, né, o cenário ideal, né, do que Blumenau espera desse momento. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, deputado Napoleão. Gostaria de passar para as considerações finais do secretário Gerri. O deputado Marcos da Rosa foi feliz na sua colocação, até por ser conhecedor, 3 vezes vereadores, agora deputado. O deputado Napoleão já foi prefeito da cidade, então ninguém veio enxugar gelo e nem enganar ninguém. Vamos lá. Então, o nosso foco é que eu peço celeridade à equipe, como nós temos esse problema, que a gente possa dar celeridade e ter um começo, meio e fim, tratar na Comissão de Assuntos Municipais, que o presidente vai irradiar para os seus membros da comissão. Como está o processo, como está caminhando, como está andando, correto? Então, tem esse compromisso nosso, estamos à disposição sempre quando os deputados ligam, a gente procura poder dar o retorno e a resposta daquilo que está sendo feito. Isso não é diferente, né, deputado? Não ser a região do senhor, mas o senhor é deputado de Santa Catarina, então, quando tem as demandas também lá de Joinville, com certeza a gente tem que estar à disposição. E o Alisson, esse grande amigo, posso falar, por no mínimo 40 anos, olha, caminhando ali, agora a gente vendo realmente sair o trevo do Badenfurt ali, o viaduto quase pronto, caminhando, tanta coisa indo, tirando aquele mato da frente que a gente tinha, realmente é um corredor forte. A gente sofre muito, nós estamos na 3ª maior cidade do estado, que é Blumenau, nós estamos no Alto Vale, que é um Alto Vale forte, a gente passa tudo pela 470, pelo menos a gente viu agora a duplicação até Indaial, e de Indaial até Pouso Redondo já arrancaram tudo aquele asfalto novo, bem sinalizado. Final de semana até tinha um Sigpar lá, os caras colocando aqueles olhos de gato do lado da 470, enfim, as coisas estão caminhando. Então, obrigado pelo convite, nós estamos à disposição daquilo que entenderem, e aquilo que foi solicitado por essa comissão, principalmente pelos deputados ali de Blumenau, nós vamos e temos o compromisso de atender, de mantê-los informados e dar celeridade naquilo que é nosso compromisso enquanto secretário. Tá bom? Mas obrigado. A tese do governo, então, a posição da secretaria é, sim, de abrir para o trânsito a primeira etapa. É exatamente.
Muito bom. Deputado Cadorim, gostaria de se manifestar? Eu iria participar online, mas devido ao tema, enfim, a participação também do Alisson, resolvi descer aqui para a comissão. Tem alguns pontos no Estado que realmente demandam essa atenção. Aqui foi apresentado um, outro, o Alisson bem relatou aqui, que é a questão da 280, onde nós temos 36 quilômetros, é o corredor mais rico aí do Estado, talvez, né? Você tem o Porto de São Francisco, você vai ter um terminal graneleiro agora sendo instalado, você tem a ArcelorMittal, que é uma das maiores beneficiadoras de metal aí do Brasil, você tem o São Francisco do Sul, uma cidade portuária, turística, enfim, e é um trecho de 36 quilômetros que as pessoas fazem na alta temporada em 5 horas, né? Então, a demanda por essa obra é de décadas. Ela tem um complicador, que é a questão do canal do linguado. Existe um canal que foi aterrado e agora ele precisa ser aberto. Isso também tem uma demanda alta de 2 obras de arte ali, pelo menos, ou uma, né? Se abrir um lado já é suficiente, mas também se arrasta há muitos anos e muitas mortes. São 800 intervenções, se eu não me engano, de travessias que tem nesse trecho, então rua, viela, enfim, acidentes recorrentes, mortes recorrentes, e mais recentemente aí também agora tem a questão da necessidade de recapeamento, e quando é feito, piora ainda mais a situação. Então, uma demanda que nós, inclusive da bancada do Norte, já temos levantado agora, talvez como até primeira opção, estadualização desse trecho, para conceder para a iniciativa privada, porque não tem mais como aguardar esse recurso do governo federal, né? A gente já está esperando isso, como esperamos o dinheiro para fazer a dragagem do canal da Babitonga, não veio, né? Então, num movimento inédito no Brasil, o governo do Estado foi o financiador de uma obra que o Porto de São Francisco vai fazer e vai ser pago pelo Porto de Itapoá, e ele vai compensar isso em impostos para o governo do Estado. Então, foi uma triangulação ali de esforços para poder fazer essa dragagem. E agora, o Porto Itapoá e São Francisco vão poder receber aqueles navios maiores de 366 metros, esses maiores que estão navegando pelo mundo agora. Isso tudo é um claro sinal eu chamo de descaso, e desculpa falar isso, mas é um descaso do governo federal com o nosso Estado. Não é possível. Só aquela região ali produz por ano 16 bilhões de reais ali, tá? Então, você tem um recurso extraordinário que é mandado para Brasília. Aquela obra hoje, inflacionada, deve custar uns 500 milhões de reais. E nós estamos há 3 décadas esperando o recurso para fazer essa obra. E teve problemas de contrato, teve problemas de questões ambientais, mas, efetivamente, a atenção que o deputado Marcos da Rosa falou aqui, o foco do Ministério específico ali de obras, de transportes, enfim, não houve, não está tendo, nunca houve, na verdade. Não é nem desse governo, é de governos anteriores. E agora a população esgotou, né? Eu chego a receber pedidos para que a polícia escolte ônibus escolares para as crianças poderem chegar na escola a tempo, e elas estão lá paradas no trânsito com sol escaldante, não tem ar-condicionado no ônibus, ambulância, polícia, turista, está todo mundo preso no trânsito, né? E a população ela espanou, não aguenta mais. E aí, óbvio, sobra para todos nós. Para nós, deputados estaduais, somos os que mais estamos tentando levar uma solução, porque a gente está com pouca representatividade federal naquela região. Não é responsabilidade nossa, a gente está puxando essa responsabilidade para a gente. E assim como Minas Gerais fez, que estadualizou trechos estratégicos de BRs no seu território, aqui agora, esta talvez vai ser a maior sugestão que a bancada do Norte vai levar para o governo do Estado, para efetivamente, Gerry, não é nossa responsabilidade, mas, infelizmente, a gente acaba pagando por ser eficiente. Então, deixa que eles se viram, então vamos se virar nessa. Vamos estadualizar esse trecho aí e conceder para a iniciativa privada, porque não tem rodovia pior, ou melhor, não tem pior pedágio do que uma rodovia que eu não consigo transitar, né? E ali está intransitável, não dá mais. Tá? Só o meu desabafo aqui. Obrigado. Obrigado, deputado Matheus Cadorim. Queria também deixar para o Alisson as suas considerações finais, Alisson. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Agradecer aí as palavras de vocês, reconhecimento do nosso trabalho. Foram 2 anos
de investimentos recordes, de 1 bilhão e 55 esse ano, que superou o ano passado de 1 bilhão e 39 milhões. Mas não posso me furtar a ponderar as colocações do deputado Matheus Cardorim e dizer que nunca deixou de ser o foco a BR-280. Ontem eu recebi empresários sobre a BR-280 e coloquei para eles muito claramente o nosso cronograma de retomada das obras para esse segundo semestre. Foram problemas não só de projetos, mas você sabe muito bem que a Baía de Babitonga fez um estudo, o Ministério Público nos impede de atuar no Canal do Linguado, então eu sobrestei a contratação de um novo projeto para tentar incluir o Canal do Linguado e que aquilo não fique um gargalo, como foi a quarta faixa do Morro dos Cavalos, quando eu era coordenador de engenharia, e tivemos que acabar dando um peitaço para fazer da forma que foi feito. De forma bem objetiva, o ministro Renan Filho nos colocou que é prioritária a obra e vai alocar todo o recurso que for necessário à obra da 280, assim como, deputado Matheus, a 280, lote 21 e 22, tem a capacidade de consumir 215 milhões esse ano, esquecendo o lote 1. Tá? E, no orçamento, nós tínhamos 84 milhões. E uma peça, é liviano dizer que, porque o governo isso, o governo aquilo, olha que eu estava no governo passado. O orçamento é uma peça que é construída a 4 mãos. Ele sai do DENIT com uma proposição, vai para o Congresso, e o Congresso encaminha ao presidente, que sanciona. O presidente não aumentou ou rebaixou, sem fazer nenhuma defesa de questão política, mas ele foi inferior. E o ministro Renan virou diametralmente esse orçamento da manutenção para a construção, e, prioritariamente, em Santa Catarina, existem trechos piores, mas eu optei por fechar a manutenção da 280, por entender a dor e o sofrimento ali que o pessoal tem passado ao longo dos anos, mas entendo que havia um grupo político no DENIT no passado, e essas questões nós superamos. Hoje, o DENIT é um órgão reconhecidamente, tanto pelos deputados federais, senadores, muito bem conduzido, e a gente tem muito orgulho de dizer do pertencimento e engajamento da equipe. É muito pouco inteligente, deputado, uma proposição de estadualizar um trecho de tamanha envergadura, de tamanha robustez, com todos os projetos que nós temos elencado para lá. Santa Catarina doa muito e recebe muito pouco de volta. Vocês falam isso sempre. Mas, pelo DENIT, nós temos sido o 4º, 5º estado em construção, nós somos o primeiro em retorno de recursos. Hoje, nós temos 80% das condições da rodovia boa. O GR tem feito um trabalho fantástico, ele está chegando no número de 50 agora. O trabalho dele é muito capilarizado. Ele não consegue ter contratos de manutenção em 6 mil quilômetros de rodovias estaduais. Hoje, eu tenho contratos de manutenção em 1.600 rodovias estaduais. A 280 ela tem 73% de condição boa em toda a sua extensão. Foi toda revitalizada agora, de Mafra até Porto União. E a 280 não será diferente. Então, assim, o governo federal fez uma proposição de concessão já para 280, 470 e 282, que seja colocado muito claro e se despolitize isso. Ao politizar esse assunto, o engessamento dessa politização e polarização, ela cria uma microencefalia das decisões das políticas públicas. E nós não podemos ser engolidos por isso. Eu sou gestor, servidor público e gestor. Então, estou colocando para vocês a situação que nós temos uma plena competência e, hoje, o problema administrativo ele está equacionado. No segundo semestre, a previsão é a retomada das obras. Depois, nós temos aí a conclusão a partir de um projeto que também será desenvolvido, já verificando o número N, que é o número total de veículos passantes, agora de forma atualizada, 17 anos depois. E não é fazendo audiência pública, no olho do furacão, me convidando às pressas ou, eventualmente, sabendo que eu já não tenho uma agenda, já tenho uma agenda atribulada e tinha compromisso com o deputado federal Valdir Kubalkin, na época, que o Maurício Peixe convocou, enfim, que eu não pude estar presente nessa última reunião que vocês fizeram. Mas estive quando o deputado Sargento Lima convocou, no ano passado, e agora estou aqui esclarecendo também esse tema tão polêmico para nós, tão custoso. E eu quero dizer que não há, nós não preterimos de forma alguma aquela região do Estado. Se eu pudesse alocar todo o recurso hoje em uma obra estratégica, mais do que a 470, que o trânsito não está tão caótico, é esse lote 1 da 280. Como outrora foi o nosso esforço na 285, e recebemos as críticas do deputado Tiago Zilli, e fomos atrás de um contrato robusto, porque agora estão sendo feitas 4 linhas de contenção. Imagine um prédio de 5 andares, que nós estamos fazendo contenções ao longo de todo o maciço, assim como eles estão fazendo na Serra do Corvo Branco, para poder dar segurança àquele povo. Então, assim, não há
solução simples, gente, para problema complexo. E politizar essa situação, querer tumultuar o ambiente, né, eu acho que é a pior forma de a gente gerir essas políticas públicas. Nós vamos inaugurar o BADES. Eu vou te convidar, nós vamos colocar o nome do governador Jorginho na placa, vamos trazer o ministro Renan Filho e vamos fazer uma inauguração para, na sequência, continuar com a BR-470. Né? Vocês têm os palanques de vocês, têm a política, têm o Instagram, eu entendo isso. Tá? Mas nós, enquanto gestores, pedimos que sejam serenes nas decisões e nos pedidos, né, que vocês fazem. Então, se o governo federal tentou conceder esse trecho há 2 anos atrás, o governo do Estado não quis, ótimo, uma política de governo. Hoje, o deputado Jorge Enguia, há 2 semanas, me disse, olha, o governador está mudando a ideia dele, ele já está pensando em concessão. Tá? Que bom, porque é o futuro. O Paraná está fazendo 50 bi de CAPEX, tá? Que é o investimento para novas rodovias, né? Porque o Ratinho Júnior, claro que é um aliado do presidente. Eu acredito que seja, politicamente falando. Mas ele consente com as políticas públicas que o governo federal está fazendo e direcionando para a concessão. Então, isso foi tentado, deputado Matheus. E, no ano que vem, olha só que legal, o deputado Jorge Santoro, o secretário Jorge Santoro, você estava na visita. Ele veio a Santa Catarina e disse que teremos leilões em 2026. A 280 também está inserida. Mas o que eu entendo que aí já é um plano, já estou falando quanto ao Ministério do Transportes, que é o planejamento do ministro Renan. Conceder, mas também deixar o DENIT fazendo as obras prioritárias para poder investir também em orçamento público e acelerar essas obras, porque a gente sabe hoje que está havendo um movimento inverso. Muitas concessionárias não estão dando conta do recado. A Via Bahia foi entregue semana passada para o poder público, ou seja, para o DENIT, e foi feito festa lá na Bahia. Porque o DENIT está com a capacidade hoje de investimento superior às concessionárias à luz desses contratos, Tiago, antigos, que eram contratos precários. Né? Então, assim, é preciso a gente entender melhor o problema para poder dar uma solução assertiva, gente. Tá? Eu entendo que tem a política, respeito todos os lados, né? Não tenho bandeira partidária, primeiro superintendente que não tem um partido, mas o meu partido é Santa Catarina. Eu gostaria de que vocês nos dessem esse espaço de apresentar as medidas de gestão. Isso eu estou colocando no PELT, a convite do secretário Beto Martins, né, e ele tem entendido como medidas interessantes. Tá? Então, fica aqui o nosso esclarecimento e coloco à disposição para demais audiências públicas que forem necessárias. Obrigado, secretário. Superintendente Alisson, eu acho que hoje tivemos uma aula aqui. Devido ao adiantado da hora, a CCJ vai começar, eu acho que o tema é importante, mas gostaríamos de ouvir um minuto o vereador Alexandre Matias. Deputado Zilli, gostaria, em seu nome, deputado Napoleão, deputado Marcos da Rosa, cumprimentar os demais integrantes da comissão, cumprimentar o secretário, deputado Gerri, que hoje veio aqui nessa importante comissão falar desse prolongamento da nossa Via Expressa, uma obra que Blumenau aguarda desde 2014, como foi dito pelo deputado Napoleão, que foi o proponente dessa conversa nessa manhã, e dizer que a nossa cidade agoniza por uma solução com relação a essa obra. A região norte da cidade, está aqui o colega vereador Ientes Manta, o Leonardo, também do CODEIC, que sabe muito melhor do que eu o quanto é importante tirar do papel o prolongamento da Via Expressa, o quanto é importante o governo do Estado priorizar essa região da nossa cidade para a gente poder dar a fluidez que o trânsito ali merece. As pessoas não têm mais dia, não têm mais hora nem do dia nem da noite, o trânsito é constante, acaba atrapalhando o desenvolvimento daquela região importantíssima para a cidade de Blumenau e toda a região do Estado de Santa Catarina localizado ali. Então, vim hoje pessoalmente, fiz questão de estar aqui pessoalmente para trazer esse sentimento do povo blumenauense com relação à importância dessa obra. E fazer a solicitação também que, se porventura chegar, secretário, a um denominador de que não é possível, por qualquer motivo que seja, a continuidade do prolongamento da Via Expressa, e se também analise a municipalização, né, a revitalização da Dr. Pedro Zimmermann e posterior municipalização, para que a gente possa, no médio ou menos prazo, poder ter uma solução para aquele povo que tanto sofre ali na região norte de Blumenau. Tá bom? Seria isso. Agradeço de coração aí pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado a todos que nos acompanharam. Acho que foi importante a presença do secretário, do superintendente, e só desejo que bom trabalho e aquilo que a Assembleia puder contribuir. Porque, às vezes, a questão da burocracia que tanto atrapalha, agora a gente vê uma obra que começou em 2008
e aí a gente se coloca no lugar de vocês. E lá na região, secretário, quero aqui fazer um agradecimento pela maneira como está sendo revitalizada as estradas lá de Turva, Meleiro, a Sombrio, a Forquilinha, da maneira como está feita a Serra do Faxinal, obras que impactaram a tempo, né? E se a gente fizesse um rápido levantamento, em 1993, o Brasil tinha 34 milhões de automóveis. Em 2013, 70 milhões de automóveis. E agora, em 2023, 135 milhões de automóveis. As estradas praticamente as mesmas, né? Então a gente se coloca no lugar, mas que bom de ver o trabalho e o empenho de vocês. Muito obrigado pela presença de todos, parabéns pela audiência. Deputado Napoleão, obrigado.